na terça-feira, quando o Matheus me convidou para estar aqui trazendo a palavra, então eu não estou hoje por causa da situação ocorrida de manhã, mas né, já era alguma coisa que estava programada. Logo assim que ele me convidou, eu senti no coração, ele me convidou na terça-feira à noite, mas eu só fui ver lá pela meia-noite, mais ou menos, e assim eu já senti no coração a palavra que eu ia trazer para os irmãos hoje. Só que a palavra que eu vou trazer para os irmãos hoje, ela começa um pouco diferente, porque quem já está habituado aqui no IBV já viu algumas coisas inéditas acontecerem aqui. Por exemplo, eu citei algumas coisas aqui. Por exemplo, nós tivemos um sermão duplo do Fábio, né, Fábio? Sermão duplo, né? Não, me convidou para a palavra e tal, mas eu tenho uma outra palavra no meu coração, então eu vou dar as duas, logo duas. Então, teve um sermão duplo. Depois teve um sermão baseado em trovas, né? Na época que eu estava fazendo poesia, então o sermão foi baseado, 1 Pedro, em trovas. Esse aí fui eu. Depois teve, de novo, o Fábio com a palavra de uma... Né, que teve uma árvore, um vídeo estático de uma árvore. No dia eu estava na mesa de som e eu falei assim, mas está certo, esse vídeo, a árvore fica... O vídeo é só 10 minutos de uma árvore. Eu falei assim, o Fábio falou assim, é isso mesmo. Não podia ser um JPEG, né, uma imagem, um GIF, sei lá, um vídeo de 10 minutos de uma árvore. Né, para ilustrar, se não me engano, só no primeiro, não foi? Foi isso. Depois teve uma ilustração que eu quis fazer de um copo, que eu ia trazer um copo e ia botar fogo no copo aqui. Para ilustrar, né, um copo que só queima até onde está o nível da água, até onde o copo está cheio. Mas aí durante a semana eu pensei assim, eu vou fazer a ilustração e tal, eu falei assim, mas eu vou botar literalmente fogo na igreja. A gente, né, pede a Deus que bote fogo de outra maneira, mas literalmente botar fogo não. Aí eu passei no vídeo, teve essa. Aí depois teve a outra, a fábula do pastor Matheus, né? No fim do ano, né? Teve a fábula, ineditamente uma fábula criada com a ajuda de IA. A gente geralmente usa parábola. Usou uma fábula, né? Para quem não sabe a diferença, né? Fábula geralmente tem animais, tem figuras da natureza, essas coisas assim. E deixa eu ver se teve aqui. Teve também aquele sermão comemorativo do Dia do Pastor que você não assistiu. Né? Porque chegou uma pessoa drogada, um morador de rua, né? E assim, eu preparei um ato comemorativo para o Dia do Pastor e o pastor mesmo não ficou no salão. E eu falei assim, e agora, o que eu faço? E eu falei assim, eu tenho que chamar ele, mas ele não entra, como é que eu faço? Teve essa. Só que hoje, ineditamente, eu peço a quem faz parte aqui da direção da igreja, por favor, encarecidamente, não me exclua e nem me cancele. Eu vou começar o sermão nessa noite lendo um trecho de um livro apócrifo. Né? A Adriana falou assim, a última vez que eu vi alguém fazendo isso foi a Ana Paula Valadão e deu muito ruim. Mas com a Ana Paula Valadão o meme já é garantido, então, né? Você não vai imitar leão, não. Não. Então, eu vou ler para vocês um trecho, depois eu vou explicar por que eu estou lendo esse trecho. Né? De Atos de Tomé, a parte do martírio de Tomé. Deixa eu botar o óculos. Pode ficar tranquilo. Diz assim: Misael entrou no cárcere e, sentando-se, mandou chamar o apóstolo Tomé e, despindo-o e vestindo-o com uma saia, apresentou-o diante dele e lhe perguntou: És prisioneiro ou estás livre? E respondeu Tomé: Sou prisioneiro de alguém sobre quem tu não tens autoridade. Misael, por quem não sabe, era o rei lá da província da Índia que ele estava sendo julgado. Como fugiste e vieste para essa terra? E respondeu Tomé: Fui vendido para cá pelo meu Senhor, para salvar a muitos, e para que por tuas mãos eu passe desse mundo. E perguntou-lhe Misael: Quem é teu Senhor? Como se chama? E de que terra é? E respondeu Tomé: Meu Senhor é teu Senhor, e ele é Senhor do céu e da terra. E perguntou-lhe: Qual o seu nome? E respondeu-lhe Tomé: O nome que lhe foi dado é Jesus Cristo. E Misael lhe disse: Não me apressei em destruir-te, mas tive paciência contigo. Mas tu aumentaste as tuas obras, e os teus sinais estão espalhados por toda parte, e são ouvidos por toda a terra. Mas faço isso para que cessem as tuas obras, e para que a nossa terra seja purificada delas. E Tomé lhe disse:
Essas obras vão comigo quando eu estiver a caminho, e você deve saber que nunca abandonarão os que estão aqui. E tendo o apóstolo dito essas coisas, Misdaeus pensou em como mataria, pois temia por causa do grande número de pessoas que lhe estavam sujeitas, e também porque muitos nobres e autoridades acreditavam nele. Então, prendendo-o, levou-o para fora da cidade, e com ele iam também soldados armados. E o povo, supondo que o rei desejava aprender alguma coisa com ele, parou e o seguiu. Depois de andarem 1,5 km, ele o entregou a 4 soldados e a um oficial, e ordenou-lhes que o levasse para uma montanha. E ali eles o perfurariam com suas lanças, e acabariam com ele e voltariam para a cidade. E disseram assim aos soldados: ele também voltou para a cidade. Mas os homens correram atrás de Tomé, querendo salvá-lo da morte. E 2 soldados estavam à direita do apóstolo e 2 à esquerda, segurando lanças. E o oficial, levantando a mão, o deteve. E tendo subido ao monte, ao lugar onde havia de ser morto, disse aos que detinham os demais: irmãos, ouve-me agora por um último, porque já estou próximo de deixar o corpo. Não se ceguem, pois, os olhos do vosso coração, nem se surdeçam os vossos ouvidos. Crede no Deus que eu anuncio, e não vos deixeis guiar pela dureza do vosso coração, mas andai em toda a liberdade de vós mesmos, na glória que é para os homens e na vida que é para Deus. E ele disse a Lusanes, filho do rei Misdaeus e ministro de nosso Senhor Jesus Cristo: dê aos servos de Misdaeus o seu preço, para que possam sair e orar. E Lusanes persuadiu os soldados a deixá-lo orar. E Tomé foi orar, e ajoelhando-se, levantou-se e estendeu as mãos para o céu e disse assim: meu Senhor e meu Deus, esperança e redentor, líder e guia em todas as nações, sê com todos os que te servem, e guia-me hoje para onde eu vou e para junto de ti. Que ninguém tome a minha alma que te entreguei, e que os publicanos não me vejam, e que os exatores não me acusem falsamente. Eis que, ó Senhor, realizei a tua obra, ensinei os teus mandamentos, tornei-me escravo. Agora, pois, recebo a tua liberdade. Tu, pois, dá-me isto e aperfeiçoa-me. E digo isso não porque duvide, mas para que ouçam aqueles a quem é necessário ouvir. E tendo orado assim, disse aos soldados: vinde cá e cumpri as ordens daquele que o enviou. Então, aproximando-se os 4, transpassaram-lhe com lanças, e ele caiu e morreu. E todos os irmãos choraram e trouxeram roupas bonitas e muito linho fino, e sepultaram em um sepulcro real, onde os primeiros reis foram sepultados. Amém. Não amém para o texto, que não é texto bíblico, né? Mas pelo servo de Deus Tomé, que muitas vezes a gente recrimina, que muitas vezes a gente fala assim: eu só acredito vendo, porque eu sou igual Tomé. Quem já viu essa expressão? Todo mundo, né? Mas quando a gente olha para Tomé, e hoje o objetivo é trazer uma palavra a respeito da fé de Tomé, porque a gente veio, o pastor Mateus começou o ano com 2 pregações biográficas. Primeiro Esaú e Jacó, e depois José e seus irmãos, né? E a família de José ali. E nessa pegada das pregações biográficas, uma que tem me chamado a atenção já há um tempo é Tomé. Por que Tomé? Porque quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vai encontrar muito falar de João, de Paulo, de Pedro, né? E poucos outros apóstolos a gente vai encontrar referências no Novo Testamento, principalmente em Atos. A gente vai ver outras pessoas, mas os apóstolos mesmo de Jesus, a gente não tem muitas referências na Bíblia. E se você olhar para Tomé, você vai encontrar Tomé muito poucas vezes. A primeira vez que Tomé aparece, tem outros livros sinóticos, mas em Lucas 6, 13 a 16, diz assim: e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Então nós encontramos aqui uma lista simples dos 12 apóstolos. Tem também uma lista em Mateus, e tem também uma lista em Marcos, e tem uma outra lista em Atos. Mas nenhuma outra referência sobre uma conversão extraordinária de Tomé você vai encontrar. Você vai encontrar a conversão de Mateus lá
cobrando impostos, você vai encontrar a conversão de Pedro quando estava ali pescando, você vai encontrar a conversão de Bartolomeu, você vai encontrar a conversão de outros apóstolos, uma conversão de um chamado especial. Mas Tomé não teve nenhum chamado especial, aparentemente, pelo menos na palavra não está relatado, que algo sobrenatural aconteceu. Simplesmente Tomé começou a seguir Jesus. Às vezes a gente olha para a nossa vida e fala assim, poxa, eu não tenho nenhum testemunho sobrenatural. A minha história de conversão não é uma história de que eu fui liberto de vício, não é uma história de que eu fui liberto de prostituição. A minha história, eu não saí de seitas orientais, eu não vim de macumbaria, feitiçaria, eu não vim de nada dessas coisas. Eu simplesmente fui anunciado para mim o Evangelho e eu criei. E parece que essa conversão ela tem um sinal de uma conversão menor, porque se você veio e a sua lista de discípulos de Jesus é simplesmente Claudinei Duarte, discípulo de Jesus, parece que isso é pouco. Em alguns lugares parece que se você não contar uma história sobrenatural de conversão, você não tem uma credibilidade. Eu estava falando isso agora há pouco com o Rominho, que quando eu comecei lá em cima na casa de recuperação para trazer a palavra, antes eu relutava, quando eu fui convidado algumas vezes para ir lá e falar assim, o que eu tenho para falar para aquelas pessoas? Eu nunca fumei, nunca usei droga, nunca bebi, não tenho um problema nenhum desse gênero na minha vida. O que eu tenho para entregar para essas pessoas? Até um dia que eu entendi que o que eu tinha para entregar para aquelas pessoas era Jesus Cristo. E Deus tem abençoado, e a gente tem ali compartilhado com os irmãos a oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor, e vidas têm sido tocadas ali pela palavra. A partir do momento que eu tive uma mudança de pensamento, de mentalidade, a partir do momento que eu entendi que o que eu tinha era muito mais do que eu, era Jesus. Então Tomé, ele era esse discípulo de Jesus que possivelmente não teve nenhuma conversão extraordinária, não tem nenhum fato no Evangelho narrando que Tomé teve alguma conversão extraordinária, mas ele estava ali junto com os 12 discípulos de Jesus. Entre os discípulos de Jesus, ele é um dos 12 escolhidos para ser apóstolo. Aí a gente vai encontrar 3 outras situações que Tomé aparece nos Evangelhos e apenas no Evangelho de João. A primeira em João 11, 3 a 16, que é uma história conhecida de todo mundo, que é a ressurreição de Lázaro. Creio que todo mundo conhece a história de Lázaro. Lázaro fazia parte de uma família junto com suas 2 irmãs que eram muito próximos de Jesus. Era uma família que geralmente dava acolhida a Jesus, era um lugar que Jesus gostava de estar, era onde Jesus se sentia em casa. E de repente, num determinado momento, o que acontece? Jesus tinha acabado de sair da Judéia, tinha sido ameaçado de morte, estava dando um tempo na Judéia, e de repente chega a notícia: Jesus, o seu amigo Lázaro, a quem tu amas, está muito enfermo. E Jesus continua ali, trabalhando ali mais 2 dias, e de repente Jesus fala assim, agora nós vamos. Mas Lázaro morreu. Os discípulos demoraram para entender. Quando a gente vai olhar aqui, o texto vai dizer assim, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, estás enfermo, aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus já tinha um plano ali, sabia que ele precisava deixar que Lázaro morresse para que Lázaro fosse ressuscitado. Ora, Jesus amava a Marta e sua irmã e Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse a seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. E disse-lhes os discípulos, Mestre, ainda agora os judeus procuraram apedrejar-te, e voltarás para lá? E respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. E disse-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara a respeito da morte de Lázaro, mas eles supunham que tinha falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele.
Aí entra o nosso personagem. Então Tomé, chamado Dídimo, que significa gêmeo, disse aos seus condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Eu quero trazer para você aqui um pouco dessa situação, desse clima que estava entre os discípulos. Porque havia um clima de medo. Havia uma situação de medo e era um medo real. Alguns medos que nós temos na nossa vida são medos irreais e outros são medos reais. Às vezes nós podemos ter medo de coisas realmente reais. Os discípulos estavam com medo da possibilidade de serem mortos. Jesus havia sido ameaçado de ser apedrejado. E eles sabiam que os judeus poderiam de fato levar adiante essa promessa de apedrejar Jesus. E eles, juntamente com Jesus, poderiam realmente também serem apedrejados. Então havia um medo real. Que medo nós temos na nossa vida? E como esses medos têm afetado a nossa vida? Talvez como os discípulos, a gente pode estar com medo de constituir uma família, né? Você que é jovem aí, que está namorando, e às vezes fica pensando assim: será que eu posso realmente assumir esse compromisso e me casar e assumir o compromisso de alugar uma casa e de ter uma família? Será que eu posso assumir o compromisso de ter um filho? E como que vai ser para criar? Como que vai ser para educar? Como que eu vou dar educação? Como que eu vou manter? Hoje ter um filho é muito caro. Será que de repente o meu medo de empreender, às vezes eu estou num trabalho que eu estou cansado e está me fazendo mal, e de repente me surge a oportunidade de empreender e às vezes eu tenho medo de dar um passo à frente porque se der errado? Quantas coisas a gente pode relacionar a nossa vida com medo? Os discípulos tinham medo real, o medo de que poderiam ser mortos. E o medo, muitas vezes, ele paralisa a nossa vida e a gente é impedido de ir à frente. Os discípulos estavam ali questionando a Jesus, dizendo: Senhor, mas não foi agora, não tem poucos dias, que a gente saiu de lá da Judéia sobre uma ameaça de morte, e agora o Senhor está me dizendo que Lázaro já está morto. Então deixe eles enterrarem Lázaro lá. Deixe que Lázaro seja enterrado por eles. O que a gente vai fazer lá? Mas existe uma situação muito interessante aqui em Tomé, porque Tomé resolve enfrentar o medo. Tomé diz assim: vamos lá e vamos morrer com ele. Ou seja, vamos lá, se Jesus está dizendo que é para ir, vamos lá. Jesus está dizendo que é para a glória de Deus, então vamos encarar. Assumir compromissos e assumir riscos do reino de Deus tem a ver com a glória de Deus. Às vezes a gente deixa de assumir riscos que podem glorificar a Deus na nossa vida, como assumir um compromisso no ministério, como assumir algo para o reino de Deus, de fazer algo, como eu falei, em relação a estar indo pregar num ambiente que não é meu ambiente de costume. E de repente você percebe que aquilo pode ser para a glória de Deus. Mas se você não vence os seus medos, se você não vence aquilo que está te paralisando, se você não vence aquilo que de repente, no momento da sua vida, te impede de ir além, você na frente pode se arrepender de não tomar essa decisão. Através do momento em que Tomé tomou essa decisão de chegar para os discípulos e dizer assim: olha, vamos lá e vamos morrer com ele. Os discípulos então vão com Jesus. E nós sabemos como que termina essa história. Jesus chega lá, Lázaro já estava morto há 4 dias. E Jesus chega lá, toda aquela situação que a pregação não é sobre Lázaro, então nós sabemos que Jesus dá uma ordem, Lázaro então é ressuscitado e a glória de Deus, realmente, Deus é glorificado através daquela ressurreição. Então nós vemos aqui Tomé vencendo os seus medos, encarando um desafio de Jesus e indo em direção àquilo que Jesus disse que poderia ser para a glória de Deus. No seu coração e no meu coração, qual é o seu medo que te paralisa? Qual é o seu medo que te impede de ir em direção àquilo que Deus quer fazer na sua vida? Qual é o seu medo que te impede de ir além? Então Tomé, o primeiro momento que nós temos aqui, Tomé enfrentando um medo, que não era só seu, era o medo também dos seus discípulos. Depois nós encontramos Tomé numa outra situação, quando Tomé teve dúvidas. João 14, 1-6, é um texto conhecido de todos nós. Todos esses textos são muito conhecidos. O contexto dessa história, mais uma vez,
é Jesus, nos seus últimos momentos com seus discípulos, já no cenáculo, já no momento da ceia, se despedindo dos discípulos, dando instruções finais aos seus discípulos ali antes da sua crucificação, antes da sua prisão. Jesus falando a respeito de várias coisas, falando sobre o traidor, falando sobre o seu novo mandamento, falando a respeito de várias coisas a respeito do reino de Deus. E de repente Jesus começa a confortar os discípulos. É um conforto prévio de Jesus. Antes que acontecesse, Jesus já estava ali trazendo um conforto para eles. E Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Então Jesus está falando a respeito da sua ida, da sua morte, da sua ascensão aos céus e do seu posterior retorno. E ele fala assim: vocês sabem para onde eu vou. Afinal, Jesus já estava ali 3 anos preparando os discípulos, mas a ficha não caía, o entendimento não entrava. Eles estavam pensando ainda no Messias, talvez militar, no Messias que talvez instalasse um reino na terra, pensando talvez num Messias que colocasse para fora, né, Roma para fora de Israel, e que Israel então alcançaria a glória como o povo de Deus e o reino de Deus. Mas Jesus já estava falando com eles através das parábolas, através dos ensinos de Jesus, várias e várias vezes, dizendo: é necessário que o Messias sofra, é necessário que o Messias morra, é necessário que o Messias padeça. E de repente Jesus fala assim: vocês sabem para onde eu vou. Eu já falei para vocês. Mas o interessante é que nem mesmo o afoito Pedro teve a coragem de chegar e levantar o dedo: ei, Jesus, não estou sabendo não. Nessa hora ficou todo mundo quietinho. Nessa hora ninguém teve a coragem de perguntar para Jesus: Jesus, eu não estou entendendo, o que o senhor está querendo dizer? E Tomé teve a coragem de perguntar. Diz aqui que ele disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Interessante na nossa vida é que tem gente que quando vem para a igreja já começa a achar que sabe tudo, né? Já começa a achar que tem conhecimento de todas as coisas, eu sei de todas as coisas. Eu quero dizer para vocês que já tem uns 30 anos, uns 35 anos mais ou menos, que eu comecei a estudar a Bíblia, mais um bocadinho, né? Uns 40 anos que eu comecei a estudar a Bíblia, a teologia uns 30. Até hoje eu tenho tanta dúvida, até hoje eu tenho tanta pergunta, que eu acho que cada dia broto mais umas 50. E a gente fala assim, cada vez que você fala assim, respondeu essa, mas será que respondeu mesmo? Será que realmente é isso? Essa motivação da dúvida, ela não é incredulidade, é vontade de aprender. Quando você quiser realmente ser um discípulo melhor de Jesus, você tem que ter dúvida. Você tem que perguntar. Você tem que querer aprender e cada dia aprender mais. Então, Tomé, ele teve a coragem de perguntar e nós devemos ter também essa disposição de aprender, de perguntar. Quando você faz uma pergunta numa igreja séria, talvez algumas perguntas vão ser, é isso aqui, talvez algumas perguntas vão dizer, eu também não sei. Uma questão que surgiu numa célula alguns dias atrás, na casa da irmã Cida, que o irmão perguntou lá, assim, você sabe o que Deus quer para a sua vida? Eu respondi, não. Simples assim, sim, não tem o que alongar. Não. Porque a gente não sabe. Você pode ter uma ideia, mas tudo pode virar da noite para o dia. Eu ainda estou perguntando para Deus o que eu estou fazendo aqui. Uma hora ele vai responder. Enquanto isso, os irmãos vão me aguentando, não é assim? Né? E a gente vai pedindo misericórdia a Deus para a gente ser útil de alguma maneira. Mas eu nunca tenho todas as respostas e nenhum de nós tem todas as respostas. Talvez você vai amanhecer com algumas dúvidas no seu coração que pareciam ser respondidas.
Mas Jesus, a boa notícia é que Jesus não está cansado de responder as nossas perguntas e as nossas dúvidas. A boa notícia é que Jesus, ele quer que você pergunte. Ele quer que você tenha dúvidas. Porque das dúvidas nascem experiências. Das dúvidas nasce crescimento. Das dúvidas nascem novas experiências. Da dúvida surgem coisas grandes. Talvez aquela dúvida que está no seu coração hoje, e talvez você vai buscar a resposta, será a resposta para alguém amanhã. E isso vai trazer crescimento para a igreja, vai trazer crescimento para a sua família, vai trazer crescimento para a sua vida. Então não tenha vergonha de perguntar. Talvez você vai chegar para o Mateus e vai perguntar e ele vai dizer assim, isso aqui é isso. Ou vai dizer assim, irmão, eu nem tinha pensado nisso. Mas é assim que a gente cresce. É assim que a gente aprende. Então naquele momento, Tomé pergunta para Jesus. Disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Aí a resposta de Tomé, a resposta de Jesus à pergunta de Tomé, é uma resposta que tem trazido à vida das pessoas durante séculos e séculos a resposta às inquietações das suas almas. Porque através da resposta que Jesus dá a Tomé, se Tomé não faz aquela pergunta, talvez naquele momento, talvez a gente não tivesse um dos mais belos versículos evangelísticos que foi usado em toda a história da igreja. Que Jesus diz assim, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem conhece esse versículo? Agradece o irmão Tomé pela pergunta. Porque através dessa pergunta a gente entendeu que Jesus não é um caminho, mas ele é o caminho. Jesus não é uma verdade, mas Jesus é a verdade. E Jesus não é uma opção de vida, uma maneira de vida, uma filosofia de vida, mas Jesus é a própria vida. Jesus é a palavra de Deus encarnada, é o verbo vivo que se fez vivo e se tornou carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Através da pergunta de Tomé, nós temos a resposta para a inquietação da nossa alma. Sim, nós temos um caminho em Jesus. E é o único caminho que nos leva ao Pai. Nós temos a verdade em Jesus, então ela dissipa todas as outras mentiras que o mundo tenta trazer para a nossa vida. Através da pergunta de Tomé, da dúvida de Tomé, nós temos resposta que tem trazido salvação. Então, não tenha medo de ter dúvidas. Não tenha medo. Mas a última história de Tomé, a que ficou famosa, a que ficou conhecida, no capítulo 20, ainda em João, no versículo 19, nós sabemos que Jesus morreu, ressuscitou. Primeiro aparece as mulheres, o versículo 11 mostra aqui. E no versículo 19, depois das mulheres terem aparecido para os demais discípulos, diz assim, nós vimos o nosso rei, nós vimos o nosso Senhor, nós vimos Jesus ressuscitado, ele apareceu para nós. Qual foi a atitude dos discípulos? Foi sair correndo com os malucos proclamando Jesus e falando assim, ei, Jesus ressuscitou! Foi isso que eles fizeram? Eles continuaram não acreditando. Então Tomé não estava sozinho na incredulidade. Eles continuaram com medo e se trancaram dentro de uma sala. E Jesus aparece para eles. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Então olha só. O que eles fizeram com a notícia do Jesus ressuscitado? Nada. Eles se trancaram dentro de uma sala, com medo dos judeus, numa casa, trancaram todas as portas, trancaram as janelas, sei lá, imaginando aqui na minha mente que botaram os tapumes na janela lá e pregaram aquilo tudo, botaram as ripas, umas madeiras lá, né? Botaram os móveis atrás da porta e falaram assim, aqui ninguém entra. Aquela situação de medo, de pavor dos discípulos, apesar da notícia do Jesus ressuscitado, o medo ainda estava no coração deles. Será que a notícia do Jesus ressuscitado está te trazendo coragem? Ou será que ela está te fazendo a mesma coisa que fosse o jornal de ontem?
Às vezes parece que a notícia do Jesus ressuscitado no nosso coração parece notícia velha. Jesus ressuscitou, legal. Eu estou sabendo. Sei disso desde que era criança. Já vi lá na escolinha dominical uma revistinha lá que mostrava lá a pedra removida e Jesus saindo, né? Enfim, notícia velha. A notícia do Jesus ressuscitado não estava causando ainda no coração daqueles homens nenhuma euforia, nenhuma sensação de dizer assim: nossa, isso para mim foi a coisa mais tremenda, o nosso rei ressuscitou. Porque afinal de contas, as mulheres não inventariam isso do nada. Ao cair da tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio dele e disse-lhes: paz seja convosco. O medo que está no seu coração, o medo que está no meu coração, Jesus responde com uma paz que supera todo o nosso entendimento. O medo que está no nosso coração, o medo que te paralisa, o medo que te incapacita, Jesus responde: paz seja convosco. E o interessante é que Jesus começa a dizer para eles assim, Jesus lhes mostra as mãos e o seu lado, que havia sido perfurado por lanças. E alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o seu Senhor. Então, depois que eles viram as mãos furadas e o lado perfurado, eles falaram assim: é Jesus mesmo. E aí, então, eles se alegraram. Olha só. Eles tiveram que ver mãos furadas. Eles tiveram que ver o lado perfurado para entender que não era um fantasma, que não era uma aparição, que não era uma loucura, uma vertigem de grupo. Eles tiveram que ver as mãos de Jesus furadas para dizer: realmente é Jesus. Eles viram Jesus ressuscitado. Eles viram Jesus transformado. Mas para eles, até aquele momento, nada estava fazendo sentido, porque o medo estava causando neles a incapacidade de enxergar. Muitas vezes o medo na nossa vida faz com que a gente não tenha capacidade de enxergar coisas e as maravilhas de Deus na nossa vida, e as bênçãos de Deus na nossa vida, e aquilo que Deus faz em nós. A gente está tão tomado pelo medo que a gente não consegue ver a glória de Deus nas coisas menores que a nossa vida e as bênçãos que a gente tem recebido do Senhor. Mas aqui, quando Jesus mostra para eles as suas mãos e os seus pés, eles se alegraram e, portanto, viram o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus já não tinha falado para eles várias vezes: olha, eu vou para junto do Pai, e vocês vão ser meus discípulos em todas as nações, vocês vão anunciar o reino de Deus até que eu venha. Jesus não tinha falado isso com eles várias e várias e várias vezes. Mas aqui, mais uma vez, Jesus está dizendo para eles assim: olha, isso aqui não é um momento para eu dar uma notícia para vocês de que eu morri e ressuscitei, e vai parar por aqui. Da mesma forma que o Pai me enviou. E como o Pai enviou? Para anunciar o reino de Deus. Eu também vou enviar vocês para anunciar o reino de Deus. Mas aqueles homens, na condição que eles estavam e do jeito que eles estavam, eles não seriam capazes de anunciar o reino de Deus como foram capazes de anunciar. E aí Jesus faz um Pentecostes miniatura para eles ali, né? Foi um mini Pentecostes, que diz assim: e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Vou dizer uma coisa interessante para vocês aqui. Estava na casa de uma irmã esses dias, né? E a irmã falou assim: uma pessoa da minha família lá falou comigo que eu não sou crente porque eu não sou batizada no Espírito Santo. Coitada, tem que ler mais a Bíblia. Você é batizado no Espírito Santo, irmão, desde o momento que você creu. Desde o momento que você creu, o Espírito Santo já está dentro de você. Porque os discípulos receberam ali, mas a partir daquele momento o Espírito foi derramado a todos os discípulos. A todos que crerem, porque é impossível você ser um cristão sem ser cheio do Espírito Santo.
É impossível anunciar o reino de Deus sem estar cheio do Espírito Santo. É impossível viver nesse mundo sem estar cheio do Espírito Santo. É impossível fazer a obra de Deus sem estar cheio do Espírito Santo. Uma mentira que disseram para você, se alguém disse para você, você não tem o Espírito Santo, então você não é de Jesus. Porque se você é de Jesus, você tem o Espírito Santo. Mas juntamente com o receber o Espírito Santo, é chegado também uma capacitação para você ser testemunha de Jesus e ir além. Porque esse Espírito Santo que está dentro de você, que os discípulos receberam nesse primeiro momento pelo sopro e depois pelo derramar, ele veio acompanhado de dons espirituais. Mas aí, quando ele vem acompanhado de dons espirituais, você precisa saber também que você precisa buscar de Deus dons para o serviço do reino de Deus. Não é para o seu bel prazer. Os dons espirituais que são derramados na igreja não é para eu sair aqui pulando num pé só, né, e dando cambalhota. É para ter ousadia para pregar o Evangelho, é para poder ter ousadia para poder anunciar Jesus, é para poder impor as mãos sobre enfermos e eles serem curados. É para poder ter a percepção de que o irmão está precisando de ajuda e ir lá e ajudar o irmão. É para isso que os dons de Deus são dados. Quando a gente olha para os discípulos recebendo o Espírito Santo aqui, a gente vê que Jesus diz assim: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Se perdoardes os pecados, serão perdoados. Se retiverdes, serão retidos. Esse versículo é um pouco complicado e a Igreja Católica gosta de usar esse versículo aqui para dizer assim: se o padre lá colocar a mão, a pessoa vai ser perdoada e tal. Não, simplesmente é o seguinte: está com você a bola da vez para você dizer para o mundo, se você receber Jesus e crer em Jesus, seus pecados serão perdoados. Agora, se você não crer em Jesus, os seus pecados te acompanharão. A autoridade que foi dada para a igreja é para o anúncio do reino. É para o anúncio da graça. É para anunciar que Jesus tem perdão e salvação para oferecer. É para anunciar que o reino de Deus está próximo e vocês têm o dia aceitável do Senhor. Então é o tempo da vinda do Senhor. É tempo de você crer. Essa autoridade que Jesus estava dando para os discípulos. Vocês receberão poder. Vocês receberão o Espírito Santo. E vocês vão ao mundo anunciar ao mundo de que há perdão. E quem crer receberá o perdão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que crê não será julgado, mas aquele que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A sentença é uma só. Você crê, será salvo. Você não crê, já está condenado. A mensagem é única. E o poder que o Espírito Santo estava dando para a igreja era de dizer assim: vocês vão pelo poder do Espírito Santo e vão enfrentar o mundo, o pecado, o inferno, as perseguições, o que for, porque eu estarei convosco até o fim dos tempos. Eu imagino que depois dessa reunião aqui os discípulos saíram alegres, mas ainda não anunciando o reino. E aí eles encontram com Tomé. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, que era um gêmeo, de quem não sabemos, não estava com eles quando veio Jesus. E o interessante aqui, quando esse texto fala a respeito de Tomé não estar com eles quando veio Jesus, algumas suposições podem ser feitas aqui. Se estava todo mundo, os outros 10, trancados numa sala, com medo dos judeus, por que Tomé não estava junto? Será que ele era mais corajoso? Será que Tomé não estava com medo dos judeus? Porque os outros estavam ali trancados. E Tomé não estava junto. Os outros estavam ali morrendo de medo, mas Tomé não estava junto com eles. Aí eles destrancam aquilo, saem dali e encontram com Tomé. E dizem assim: Tomé, nós encontramos o Senhor. E aí a frase famosa, conhecida de Tomé, que diz assim: vimos o Senhor, mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não
puser a mão do seu lado, de maneira nenhuma acreditarei. Olha só, parece incredulidade. E de certa forma era. Mas os outros discípulos também não quiseram olhar as mãos furadas. Os outros discípulos também não quiseram ver o lado perfurado. Os outros discípulos também não quiseram tocar em Jesus, para ver se Jesus realmente era de carne e osso. Os outros discípulos também não tinham dúvidas, não tinham medo, incredulidade. E Tomé fala assim, não, eu não vou crer enquanto eu não colocar as mãos nas feridas de Jesus, não tocar no lado de Jesus, enquanto eu não puder tocar nele. Aí no versículo 26, passados 8 dias, ou seja, no outro domingo, na outra semana, Jesus aparece, ressuscita num domingo, no outro domingo aparece para os discípulos, no outro domingo aparece para Tomé. Então aí a gente vê o culto nos domingos acontecendo aí, né? Quem é contra culto no domingo, então já tem aqui uma prova bíblica aqui de 3 domingos aqui, Jesus aparecendo para os discípulos. Passados 8 dias, estavam outra vez reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, se pôs-se no meio deles e disse, Pai seja convosco. Mais uma resposta de Jesus aos seus discípulos. Ei, aquieta o seu coração, eu estou contigo. Ei, aquieta o teu coração, porque eu vou com vocês. Ei, aquieta o teu coração, porque eu não abandonei vocês. Ei, aquieta o seu coração, porque eu venci a morte. Ei, aquieta o seu coração, porque eu estou preparando um lugar no céu para vocês. Ei, aquieta o coração, porque o reino de Deus está próximo. Qual é o seu medo? Qual é o meu medo? Se o reino de Deus está próximo, se Jesus ressuscitou, se Jesus está conosco, se o Espírito Santo habita em nós. Qual é o nosso medo? A esse medo Jesus responde, Pai seja convosco. E logo Jesus diz a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Jesus, onisciente, onipotente, onipresente. Jesus viu. Ninguém contou para Jesus que Tomé disse, se ele aparecer para mim, eu só vou crer, se ele aparecer para mim e permitir eu tocar nas suas feridas. Ninguém contou isso para Jesus, Jesus sabia. E Jesus diz para eles assim, então Tomé, vem cá, toca aqui nas minhas feridas, toca aqui do meu lado, vê quem eu sou. Não seja incrédulo, mas crente. Será que há incredulidade no nosso coração que nos impede de crer nessa noite? Será que há incredulidade no nosso coração que nos impede de crer na palavra de Deus? Será que há incredulidade no nosso coração que nos impede de crer nas promessas de Deus? Porque até aquele momento Tomé estava com dúvidas. Porque os outros tinham falado que tinham visto Jesus, mas ele não tinha visto. Mas Jesus disse para ele assim, não seja incrédulo, mas crente. E respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Até aquele momento, Pedro disse assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha, foi o Espírito Santo que te revelou, foi meu Pai que te revelou. Foi o máximo de revelação. Tu és o Senhor. Amém. Mas ninguém até aquele momento, nos evangelhos, ninguém que tinha seguido Jesus até aquele momento, nenhum deles até aquele momento tinha dito Senhor meu e Deus meu. Tomé foi o primeiro a fazer essa exclamação sobre a divindade de Jesus. Embora você possa dizer assim, mas no primeiro capítulo de João está dizendo que o verbo estava com Deus e era Deus, sim, mas João escreveu isso lá no fim da sua vida. Tomé está dizendo aqui agora, quando ele tem um encontro com Jesus ressuscitado, Senhor meu e Deus meu. Será que o encontro com Jesus ressuscitado é capaz de transformar a nossa vida e os nossos olhos que estão com escamas serem tiradas e de repente, num momento, a gente conseguir enxergar o Jesus ressuscitado? Será que o encontro com Jesus ressuscitado
descortina os nossos olhos para que a gente possa ver a glória de Jesus? Será que o encontro com Jesus ressuscitado é capaz de tirar as nossas dúvidas e sanar a nossa incredulidade? Porque o encontro com Jesus ressuscitado de Tomé fez isso. O encontro de Jesus e de Tomé, quando Tomé encontra o Jesus ressuscitado, é um encontro transformador. Muitas vezes as pessoas estão na igreja tendo um encontro com Jesus morto da cruz. Muitas vezes as pessoas estão na igreja tendo um encontro com Jesus que falavam belas parábolas, do Jesus que contava belas histórias, do Jesus que fazia belos ensinamentos e que dava boas lições de vida, mas esse Jesus não transforma. O Jesus que transforma é o Jesus que é ressuscitado, glorificado, que o mesmo encontro ainda mais potencializado é quando João vê ele em Apocalipse. E que ele vê a glória total de Jesus agora sem cortina nenhuma e que ele cai aos pés de Jesus como morto. Aquela glória de Jesus, que os discípulos veem Jesus transformado e ressuscitado, não ainda com toda a glória que ele tinha junto ao Pai, mas já com uma glória diferente que era capaz de transformar a vida deles, e agora eles não são mais os mesmos. O encontro de um Jesus ressuscitado que agora Tomé tem, um homem que teve coragem e enfrentou seus medos, um homem que teve a capacidade de perguntar, mas que num determinado momento da sua vida, e você também teria dúvida, eu também teria dúvida. Mas agora ele encontra com o Jesus ressuscitado. E aquele encontro dele com Jesus ressuscitado transforma a sua vida. E Jesus diz assim: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Ele creu. Mas hoje nós temos a tarefa de crer sem ver. Mas embora a gente não veja com os nossos olhos materiais, mas a gente pode ver Jesus na nossa vida. A gente pode ver a glória de Jesus transformando a nossa vida dia a dia. É preciso você abrir os seus olhos e ter a capacidade de não mais querer tocar nas feridas de Jesus e do lado de Jesus, mas crer na palavra de Jesus e exclamar: Jesus, Senhor meu e Deus meu. E quando nessa noite eu trouxe para vocês a história de Tomé, porque a história de Tomé, a história de Bartolomeu, a história de Mateus, a história de Tiago, a história de Simão, a história de Judas, a história de todos eles foi a história de homens que viram o Jesus ressuscitado e que deram a vida por esse Jesus ressuscitado. Embora a gente olhe para Atos e veja poucos discípulos narrados, mas a gente vai para a história e as tradições da igreja e a gente vai encontrar esses homens dando a vida na Índia, esses homens dando a vida no Egito, esses homens dando a vida na Grécia, esses homens dando a vida na Babilônia, vamos ver esses homens dando a vida na Pérsia, vamos ver esses homens dando a vida na China, a gente vai ver esses homens dando a vida no mundo inteiro. Quando a gente olha para Tomé, e é o personagem, e hoje eu não quero falar de Tomé, eu quero falar de Jesus, eu quero que entenda isso. Eu quero mostrar Tomé como um irmão nosso que teve a vida transformada num encontro verdadeiro com Jesus. Esse Tomé, que estava na fila dos discípulos, lá no fundo, no final da sala, que além dessas 3 perguntas dele aqui para Jesus, desses 3 momentos, não se fala mais nada nos evangelhos. Foi um homem que pregou na Síria, na Pérsia, na Etiópia, na Babilônia e que deu a sua vida na Índia. E como testemunho disso, se você for ao sul da Índia hoje, mais de 7 milhões de cristãos dizem: nós somos fruto da obra de Tomé. Mais de 7 milhões de crentes hoje no sul da Índia são pessoas que dizem assim: somos cristãos de Tomé. Porque foi Tomé que plantou igrejas nessa região. Quando os portugueses chegaram lá e encontraram várias igrejas no sul da Índia, eles falaram assim: mas como isso chegou aqui? Foi São Tomé que esteve aqui.
Quando os ingleses chegaram em outra parte da Índia e falaram assim, o que vocês... Ué, mas quem plantou a igreja aqui? Foi São Tomé que plantou a igreja aqui. Quando os holandeses chegaram em outra parte da Índia, é a mesma história. Foi São Tomé que passou por aqui. Igrejas que estão lá há 2000 anos proclamando Jesus, enfrentando perseguição, dando a vida. E na mesma situação na Pérsia. E na mesma situação em outros lugares do Oriente Médio. E na Etiópia, em outros lugares do mundo, esses homens deram a vida porque eles tiveram um encontro com Jesus ressuscitado. E agora, o que a gente faz? Quem teve um encontro com Jesus ressuscitado aqui? Agora, o que você faz com esse encontro? Vou trazer o Mateus aqui para que possa dar seguimento. Eu quero deixar essa pergunta para o seu coração. Quais são as suas dúvidas? Quais são os seus medos? Quais são as suas incredulidades? O encontro com Jesus ressuscitado, ele pode te capacitar a vencer cada uma delas. Esse momento, você passou nesse momento, não é muito agradável. Eu também estou como alguns irmãos aqui pensando em tudo que o irmão está falando. Estou falando, rapaz, deixa eu ficar sentado aqui mais um bocadinho pensando. Eu estava pensando em receber esse poder sobre voz do Espírito. Serão o quê? Testemunhas. O poder de Deus e a revelação de Cristo vem sobre nós para que a gente seja testemunha onde Jesus nos levar, por onde Ele for. Que Jesus possa fazer de nós alguém que possa ter enxergado de fato a glória de Cristo. E essa glória não só transforme a nossa vida, mas também nos leve a outros lugares. Que sejamos homens que viram de fato a glória de Deus e que comunicam do amor de Jesus a outras pessoas. Você já viu a glória de Deus? Você já encontrou de fato? Você encontrou Jesus de verdade? Acho que essa fica a pergunta. Amém? Eu quero cantar a canção com vocês. Que dele